Oi, minha gente, bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. Hoje a gente vai falar sobre a ação do homem no meio ambiente. O nosso grupo é composto por Stephanie, Oi, por Isadora Kaiser, oi, por Júlia Silva Oi, gente. e Júlia. olá. E, obviamente, quem começará a falar vai ser uma das nossas maravilhosas Júlias. Comece, Júlia. Bom, para quem não sabe, impacto ambiental é qualquer alteração das propriedades físicas, químicas, biológicas do meio ambiente. Ela pode ser causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas, que direta ou indiretamente afeta a saúde, a segurança ou o bem-estar da população. Analisando essa resolução, percebemos que qualquer atividade que o homem exerça no meio ambiente provocará o impacto ambiental, podendo ele ser positivo ou negativo. Infelizmente, na grande maioria das vezes, ele é negativo, acarretando a degradação e a poluição do ambiente. Quais são os impactos negativos, Júlia? O que está relacionado? Os impactos negativos, eles estão diretamente relacionados com o aumento crescente das áreas urbanas, o aumento de veículos automotivos, o uso irresponsável dos recursos, o consumo exagerado de bens materiais e a produção constante de lixo. E percebemos, portanto, que não apenas as grandes empresas afetam o meio. É importante ressaltar que nós, com pequenas atitudes, a gente provoca vários impactos ambientais. Sim, sim. E aí, os impactos ambientais podem ser a poluição, não é? Poluição atmosférica, hídrica, Sim, térmica e sonora e visual, certo? certo. Você pode falar sobre a poluição atmosférica e hídrica? Bom, a poluição atmosférica é a poluição do ar que se tornou uma grande preocupação no mundo. Ela é causada pela contaminação do ar por gases, líquidos e partículas sólidas em suspensão, material biológico e energias, considerados poluentes para a atmosfera. E, sobretudo, nos grandes centros urbanos, a poluição do ar altera a qualidade de vida da população, o que acarreta a multiplicação e o agravamento de doenças respiratórias. E dados da Organização Mundial da Saúde mostram que cerca de 7 milhões de mortes prematuras em todo o mundo são causadas por poluição do ar dentro e fora de casa, sendo um importante fator de risco que afeta a população. E também provoca alterações climáticas, como a intensificação do efeito estufa e do aquecimento global. Já a poluição hídrica, ela trata-se de uma contaminação ou alteração química das águas dos rios, lagos, oceanos e subterrâneos. E as principais situações estão relacionadas ao lançamento de esgotos sem tratamentos em áreas urbanas, ao depósito irregular de resíduos sólidos nos rios, ao escoamento de compostos químicos e outros compostos pela agricultura e por indústrias. E é importante destacar que o lixo e a poluição das ruas, estradas em solo em geral, é arrastados pela água da chuva em direção aos mananciais, com impactos no ecossistema e em toda a cadeia alimentar desses ambientes. E a poluição dos oceanos é ainda mais preocupante, porque pode resultar na extinção de muitas espécies, causando desequilíbrio ecológico e prejuízos ao habitat, além da degradação das regiões costeiras. Então, a gente pode ver aí que quem mais é afetado são os mananciais, né? E as pessoas das áreas urbanas também, assim também como os seres vivos. Sim, sim. Outro tipo de poluição é a do solo, que parece também estar interligada com a poluição hídrica. A poluição do solo, ela normalmente é causada pela alteração do ambiente e introdução de componentes químicos. A produção agrícola é a principal responsável pela poluição do solo e também é a mais afetada. Em geral, ela ocorre pelo uso indiscriminado de agrotóxicos, fertilizantes, insumos agropecuários e metais pesados. Além disso, nos lixões, que diferente dos aterros sanitários,
não protege nada da decomposição do solo, ocorrendo a produção de um líquido poluente, que se chama chorume, no qual ele penetra no solo, causando problemas ambientais por meio da contaminação do solo. Ou seja, em vez das pessoas levarem os lixos para aterros, elas costumam colocar em lixões. E dele sai um composto químico, que é esse chorume, que acaba afetando e tornando o solo infértil. E não sei como é que chama os rios subterrâneos, mais subterrâneos, não lembro como é que chama. Todo esse composto tóxico, ele desce e sai e acaba indo para lagos mais próximos, afetando também a água, lagos e oceanos. Agora, Então, além de afetar o solo, ele afeta o lençol freático, agora que eu lembrei. sim, é isso. Dá para ver que todas as poluições têm alguma relação, têm relações umas com as outras. Por exemplo, a do ar, ela, ela causa, não foi o que você disse? Ela causa a intensificação do efeito estufa e do aquecimento global. Eu vi também que ela causa também as chuvas ácidas, que são compostos químicos tóxicos que se juntam junto com o vapor da água e quando chove acaba afetando os rios próximos e também causa a morte de várias plantas por causa dessa chuva. Uhum. Agora, quem vai falar sobre outro tipo de poluição é a Gisele. O que você sabe sobre a poluição térmica? Então, gente, poluição térmica, embora pouco conhecida, a poluição térmica pode gerar impactos significativos. Ocorre com o aumento ou a diminuição da temperatura do meio de suporte de algum ecossistema, como o rio afetando a fauna, a flora ali presentes. A poluição térmica pode ocorrer na atmosfera, nas águas, a liberação de resíduos quentes por uma usina nuclear, por exemplo, desequilibrar totalmente o meio. Poluição sonora e visual. A poluição sonora e a poluição visual são considerados problemas no espaço urbano, em que há aglomerações de pessoas. A poluição sonora consistente no excesso de ruído gerado pelo trânsito, por construções civis e por equipamentos eletrônicos, que causam desconforto e prejuízo à saúde da população. Já a poluição visual acontece pela quantidade de publicidade e forma de comunicação visual, expressa em anúncios, placas, outdoors, além de fios elétricos, vandalismo, entre outros. Esse excesso é considerado prejudicial, tanto em relação à condição estética das cidades, quanto no desenvolvimento de desconforto e estresse na população. Eu vi também que luzes, placas luminosas de propaganda, o brilho dos faróis e a própria iluminação urbana estimulam indevidamente o sistema nervoso, produzindo fadiga e cansaço, alterando o sono. E acho que é próximo aos oceanos, eles acabam confundindo as tartarugas recém-nascidas, que acabam sendo atraídas para a cidade ao invés do mar. E é isso mesmo. Sim. Bom, mas alguém quer acrescentar alguma coisa? Bom, agora que já deu para ter uma base de todos os tipos de poluição, quais delas são as mais comuns no Brasil? Alguém sabe responder? As mais comuns do Brasil são a poluição atmosférica e a do solo. E quais são as cidades em que são as mais poluídas do Brasil, por exemplo? A do Rio de Janeiro, São Paulo, Cubatão, Campinas e Curitiba. Todos os tipos de poluição estão nessas cidades, mas as principais são a atmosférica, térmica e hídrica. A gente pode observar os impactos que a poluição causa no meio ambiente, mas quais são os impactos dela na sociedade?
O que ela nos afeta? Na nossa saúde, o ar poluído, ele afeta nossos pulmões, causando doenças respiratórias, cardiovasculares e até mesmo câncer. Os gases poluentes são originados dos tráficos de veículos, de lixões e da agricultura, o que geralmente ocorre pela queima de combustíveis fósseis. Deu para observar também um outro tipo de impacto que é causado praticamente diretamente do ser humano, que é a extinção de espécies. Devido à caça exagerada deles, sem nenhum cuidado, espécies podem ser extintas que acabam afetando o ecossistema. Por exemplo, se extinguir um passarinho que estava presente na cadeia alimentar dos animais de um certo ecossistema. Se ele for extinto, vai desequilibrar totalmente o ecossistema do local, causando até a... Como é que é o nome? Ele pode deixar de existir se isso acontecer. Outra influência do ser humano outro impacto ambiental que o ser humano provoca também é o tráfico de animais e biopirataria. Eles tiram animais do seu habitat natural, levam para outro onde ele não é de lá, e ele acaba se reproduzindo descontroladamente e inferindo negativamente no equilíbrio de ecossistemas. Por exemplo, o peixe-leão, que ele era originário das regiões indo-pacíficas, mas foi trago para as Américas, ele se adaptou bem aqui, se começou a se reproduzir e caçar no Oceano Atlântico e no Mar do Caribe. E como não apresenta nenhum predador natural dele nessa região, ele acabou se produzindo descontroladamente e acaba colocando espécies de peixes nativos em condições de risco. Porque aí ele caça, 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 não tem ninguém que faça equilíbrio e mantenha o equilíbrio. Sim, verdade mesmo. E eu andei pesquisando sobre isso, e no Brasil tem 102 espécies de primatas, mas 39% delas estão ameaças, entendeu? E olha que a porcentagem ainda foi diminuída, porque antigamente era muito mais. Imagina como isso pode afetar os ecossistemas. Com a falta de um animal, todo mundo sabe da existe a cadeia alimentar, até da cadeia alimentar. Se você tirar um Sim. animal, você vai desequilibrar todo o procedimento que foi feito ali. Também tem Uhum. as navegações, que é uma outra prática humana que oferece aumento da quantidade de espécies invasoras. Espécies invasoras são aquelas que não pertencem àquele habitat. Sim. Que, apesar de serem indispensáveis para o transporte de mercadorias entre continentes, as navegações, elas acidentalmente acabam levando de lugar para outro águas, crustáceos e moluscos que aderem à superfície das embarcações. Tipo, fica embaixo do barco. Aí eles acabam levando para um lado e para o outro e acaba levando todos esses organismos para os lugares, como é o exemplo do mexilhão dourado, que se reproduziram excessivamente e acaba focando os moluscos nativos na competição pelos mesmos recursos. E além de provocar esse desequilíbrio ambiental, essa espécie tem causado problemas nas usinas hidrelétricas de Itapu. Ou seja, quando você leva um animal que não é desse habitat para outro, ele acaba trazendo muitos impactos negativos. Então, por isso que o tráfico de animais ele é proibido, porque além dos animais serem maltratados durante esse processo, Na verdade, acaba é uma desestrutura, né? Porque o animal já está estruturado ali é o meio dele. E aí muda aí totalmente ele vai ter que procurar outra forma de viver, outra forma de alimento e vai desestruturar totalmente o ecossistema. Sim. Bom, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do nosso podcast, entendido bem o que a gente tentou explicar para vocês. E é isso. Tchau, gente. É isso, tchau. 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 Já acabou. Enfim,